texto, rogando a Ele que abençoe a reunião dessa noite, que eu possa ser a voz dele nesse momento e receba de Jesus todas as vibrações necessárias para que eu possa proferir aquilo que tem que ser dito e aquilo que vai tocar o coração de cada um de vocês. Rogando a Ele, nós pedimos que ilumine essa casa, os médiuns, todos os trabalhadores do bem que operam nessa fraternidade. Vamos pedir para todas as pessoas que passam por provas dolorosas, por todos aqueles que sofrem no leito dos hospitais. Vamos pedir para os nossos entes encarnados e principalmente os desencarnados que partiram deste plano e que às vezes ainda não encontraram a luz. Vamos pedir para toda a sociedade brasileira, para todas as casas espíritas, para todos os nossos vizinhos, amigos, até mesmo os nossos inimigos, para os nossos animais, para o nosso lar e por cada um de nós. E assim, com a oração que o Pai nos ensinou, nós abrimos a reunião, esperando que ela seja proveitosa e, como eu disse, possa fazer com que cada um saia daqui com um pouco mais de informação e de conhecimento na senda do bem, segundo as palavras de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, ó Pai, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor. Lembrando que domingo, ainda que não seja uma prática do Espiritismo, mas faz parte dos nossos costumes, é o Dia das Mães, né? Comemoramos o Dia das Mães. Então eu acho que o tema, a lei do amor, tem tudo a ver com aquela que nos deu vida, né? E que quem tem o privilégio de tê-la nesse plano, ame-a profundamente. Abrace-a, beije-a. Aproveite bem. É uma dádiva, é uma bênção. Aqueles que têm o privilégio de poder ter ao seu lado uma mãe. Então essa lei do amor, ela está no Livro dos Espíritos, nas questões 886 e seguintes, como eu disse, no 11º capítulo do Evangelho, nas lições de 8 a 10. Ela está também, e aí eu busquei algumas informações no livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos e o Chico Xavier. Eu tirei algumas lições dali que eu achei importante, e no Evangelho segundo João, também naquele compêndio de 7 obras do Emmanuel e do Chico Xavier, trazendo todos os evangelistas do Novo Testamento para cá. Eu tirei algumas coisas também da obra do livro de João. Meus amigos, a lei de Moisés dizia o quê em relação à lei do amor? Moisés,
lá atrás, amem uns aos outros, amem ao próximo como a ti mesmo. É assim? Amemo-nos uns aos outros e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei mosaica. E aí veio um cara chamado Jesus Cristo e mudou isso. E disse: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e ao próximo, como eu vos amei. É muita autoridade. Então, o amor que nós buscamos é aquele amor de Jesus para conosco. Então, se nós conseguirmos praticar isso, executar isso, nós teremos cumprido a missão. Porque a maior lei divina é a lei do amor. As demais, paciência, perdão, resignação, caridade, resiliência ou resignação, né? Todas são filhas do amor. Então é a maior lei divina. E quem nos amou mais do que Jesus Cristo? Então por isso que nós seguimos essa máxima, que é a primeira lei, ou a maior delas. Vamos amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Isso está em João capítulo 13 e também está em Mateus capítulo 22. E aí, eu vi uma frase de um ator, eu peguei um pedacinho dela só e vou complementar com as obras, que diz o seguinte: se você não acredita em Deus, um problema seu, é um karma seu, mas Deus acredita em você, porque é o Deus bom, é o Deus que nos ama, é o Deus generoso, é o Deus misericordioso. Por isso que ele nos enviou quem? O seu Filho, Jesus, para que esse Jesus pudesse reunir as ovelhas no seu redil, no seu aprisco, reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Porque quando Jesus chegou, as pessoas estavam dispersas, precisando de uma liderança religiosa que efetivamente, pelo exemplo e pela lei do amor, arrastasse essa multidão, conforme Jesus o fez. E aí, Jesus vem abrir o templo dos corações sinceros. Ele veio abrir esse templo, permitindo que essa comunhão nossa com o Criador opere-se através do amor e através da verdade. E é isso que Deus quer de nós. O amor de Deus acontece exatamente pelo amor, ou através dele e através da verdade. Não há necessidade de um templo de Gerizim para o pessoal do norte de Israel, que eram samaritanos, e nem o templo de Jerusalém para os judeus ao sul, que é onde eles consideravam que ali estaria Deus. E se você não estivesse no templo, você tinha que voltar-se para ele, templo, porque Deus estaria lá. Mas nós, depois de João 14,16, viemos para elucidar, para esclarecer. Eu digo nós quem? O Espiritismo. Por quê? Porque Jesus falou: eu vou lhes enviar um Consolador. E ele vai ficar com vocês para sempre. E tudo aquilo que eu não consegui trazer à memória até aqui, ele, o Consolador, vai esclarecer a vocês. E aí vem o Espiritismo e nos dá essa luz, nos dá essa oportunidade de entendermos isso, de compreendermos isso. Que não há necessidade de uma casa, de um templo, de uma sinagoga, de uma mesquita, de um terreiro, para nós amarmos. Por quê? Porque quem ama sai na frente daquele que simplesmente sabe.
O amor é mais importante do que o saber. Não adianta eu vir aqui com palavras ao vento se eu não pratico a lei do amor. E Jesus veio, então, não mudar a lei de Moisés, mas ele veio dar um novo entendimento a essa lei, através do exemplo, mostrando que não é a letra fria da lei, das escrituras, que valem, mas sim a entrega ao próximo, através da prática do amor. E quando eu falo em amor, se nós formos lá na cultura helênica, nos gregos, existe o amor eros, que é o amor carnal, o amor físico, apaixonado, eros. O amor filia é o amor da amizade, da confraternização, da fraternidade entre nós irmãos. Por isso que nós nos devemos amar fraternalmente. Existe o amor storge, que é o amor familiar, na relação afetiva entre filho e pai, pai e filha, irmão com irmã, no ambiente familiar. E o amor ágape, que é o amor divino, o amor incondicional. E é esse amor divino que Jesus espera de nós, que nos amemos incondicionalmente uns aos outros. E aí, tem um personagem que chama-se Eurípides Barçanufo, aqui de Sacramento, falecido ou desencarnado, né, por uma gripe espanhola lá no início do século passado, e ele nos deixa uma lição interessante em relação à lei da caridade, e eu também acrescento, e aí eu estou acrescentando, me permitir fazer isso, em relação à lei do amor. Por quê? Porque a caridade é filha do amor. E aonde que elas estão? No pão que sacia a fome, na palavra que ampara, no conhecimento que liberta e na presença que cuida, que zela. Então, às vezes, nós não temos que estar apenas materialmente ajudando ou próximo materialmente, mas às vezes através de uma boa vibração, de uma boa oração, né? Através de uma palavra, de um consolo, de um ombro. Então isso tudo vai fazendo com que nós consigamos vencer esse momento de transição que nós estamos passando, aonde, segundo Mateus 24, é tanta maldade, é tanta injustiça, que o amor de muitos esfriará. Então nós estamos perdendo essa partida, esse jogo, essa batalha, essa guerra. Por quê? Porque nós não podemos permitir que esse amor se esfrie pelas iniquidades, pelas perversidades, pelas injustiças. Nós temos que nos unir fraternalmente ou nos amar incondicionalmente, como Jesus assim recomenda, para que a gente consiga não só manter um equilíbrio entre nós encarnados, mas também em relação aos desencarnados. Porque na psicosfera, meus amigos, existe uma guerra, uma batalha a todo instante, onde o mal quer vencer e impor as suas condições. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, só o amor é capaz de vencer o ódio. Só o amor é capaz de vencer o egoísmo. Nas cartas de Pedro é dito o quê? Que só o amor cobre a multidão de pecados. Por quê? Porque o amor liberta. Na medida em que eu amo, todos aqueles meus erros pretéritos passados vão sendo atenuados ou até anulados na medida em que eu pratico essa lei do amor. Tamanha a sua importância. E aí, nem o tempo, nem a ausência, nem mesmo a morte é capaz de quê? De romper o que duas almas construíram na intimidade do coração e na eternidade do espírito. Olha que maravilha. E aí, meus amigos, João Evangelista estava com Jesus Cristo e mostrou a ele um quadro, uma tela.
helênica, grega. E aí Jesus até brinca com ele, fala, não vou contar para o seu pai, Zebedeu, você está estudando a cultura grega. Porque naquela época, né, meus amigos, havia uma cisão muito grande, né, entre judeus, gregos, romanos, enfim, persas, fenícios. Havia uma divisão entre os povos, de tal sorte que as culturas dificilmente se misturavam. Por isso que Jesus veio, para trazer para o aprisco todo esse rebanho e mostrar para eles, ó, é aqui que é o caminho. Não é mais o olho por olho, dente por dente. É amor, é caridade, né? É benevolência. Então por isso que ele veio. E aí o João mostrando esse quadro para Jesus, fala, Jesus, eu vou te explicar o que tem nessa tela aqui. E aí eu vou contar para vocês a historinha para a gente chegar no final. O rei Agamenon, o rei de Micenas, ele, para vencer a guerra de Troia, ou contra os troianos, porque ele era grego, ele pede ajuda aos deuses. Só que ele dá uma mancada. Ele vai num bosque e mata um cervo, um animal, né? Cervo com C. E aí ele incomodou uma deusa que chama-se Ártemis, que era a deusa da caça, dos animais, filha de Apolo, filha de Zeus, irmã de Apolo. E ela era protetora dos bosques, dos animais. E ela se irrita, então, porque ele matou aquele cervo. Aí o que ela faz? Ela vai lá nos navios dele e faz cessar o vento para que eles não pudessem velejar. E falou para ele, olha, você vai ter que fazer uma promessa para mim, porque senão você vai perder essa guerra para Troia. Ele era grego. Você vai ter que matar sua filha. E ele assim o faz. Ele promete a ela, vence a guerra troiana contra os troianos. Assim que chega em casa, mata a sua filha Ifigênia, pagando a promessa que havia feito à deusa Ártemis. E aí toda a família se envolveu. A esposa do Agamenon, junto com o amante, mata ele, o Agamenon, porque ele matou a filha Ifigênia. Ela chama-se Clitemnestra. O filho Orestes, com raiva da mãe porque matou o pai, mata a mãe. Então ficou só ele, Orestes. O pai morreu, a irmã morreu, a mãe morreu. E aí ele se vê naquele quadro assombrado, com sentimento de culpa, com medo. E aí Jesus fala para ele assim, João, e o que ele conseguiu se perdoar pelo que ele fez? Orestes? Como que ele está agora? E aí o João fala, mestre, eu estou entendendo a sua mensagem. Nós estamos vendo as coisas, quando eu digo nós, ele, João e os discípulos, sob o nosso prisma relativizado, deficiente. Mas as coisas vão mudar, não vão, mestre? E aí Jesus falou, vão. As coisas vão mudar, mas fique perto de mim enquanto mudam. E aí João falou assim, mestre, mas como é que nós vamos fazer para o Senhor nos perdoar? E como nós vamos fazer para vencer esse assombro, esse medo, pelo que nós fizemos pelo Senhor, o que nós deixamos de fazer? E aí Jesus falou, você não precisa se perdoar, porque eu o perdoo, e você não precisa se preocupar, porque o meu Espírito nunca o abandonará. Então, o que aquele quadro quis dizer? Quis dizer que João e os discípulos, lá na frente, o que eles poderiam sentir pelo que fizeram com Jesus? Medo, assombro, tormenta, não é? Arrependimento, remorso.
E foi o que realmente aconteceu. E aí João chora, porque quando Jesus estava lá no madeiro, quem é que ficou dos discípulos junto com ele? Jesus. Apenas o João e Maria Santíssima. Foi isso? Os demais todos debandaram. Então, não basta eu dizer que eu amo, eu preciso provar que eu amo. E os discípulos não deram essa prova de amor a Jesus na hora em que ele mais precisou. E aí, o Haroldo Dutra até um dia falou isso. Nós estamos nos rebaixando ou retornando a nossa maneira de pensar à era medieval, pegando um gancho com essa historinha. Porque nós estamos fazendo com que a inteligência suprema se nivele à nossa. Nós estamos fazendo com que o amor de Deus seja o amor nosso. Mas não, o amor humano, ele opera-se enquanto você me agradar. Não é assim? Enquanto você me agrada, eu te amo. Depois que você deixa de me agradar, eu não te amo mais. Foi o que aconteceu com Jesus. Só que nós não podemos e nem temos autoridade para medir, mensurar o amor de Deus. Porque ele é muito maior, ele é muito mais abrangente do que o nosso. Eu já falei aqui, por que tem muita coisa que nós não conseguimos entender? Porque nós temos 5 sentidos, meus amigos. Tato, olfato, paladar, audição, visão, é o que nós temos. Nos outros planos, nas outras dimensões, existem outros sentidos que a nós serão incorporados. E aí nós vamos conseguir entender coisas que agora a nossa consciência às vezes ainda fica perturbada, não consegue ainda encontrar uma resposta. Por mais que nós pesquisemos, estudemos, nos entreguemos à prática do bem, só o tempo e a evolução que está acontecendo vai fazer com que a gente consiga entender, se não tudo, próximo disso. E aí, meus amigos, Jesus então deixa essa lição de amor a João. Você não precisa se perdoar. E aí ele está falando para João e apontando o dedo para todos nós, porque eu o perdoo. E você não precisa me perder, porque o meu Espírito estará com você para sempre. Então Jesus, gente, é o que nós já falamos aqui, é a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho para nós, senão nos apegarmos nas lições, nos ensinamentos, no exemplo e colocarmos isso em prática. E qual o maior exemplo deixado por Jesus Cristo? A prática da lei do amor. Maria Madalena, na obra do Humberto Campos, lá em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, ela fala para Jesus: mestre, eu gostaria de participar desse redil, eu gostaria de ser uma ovelha do seu rebanho. Mas será que Deus me aceitaria, já que eu sou filha do mundo, dos prazeres mundanos, né? De uma vida de aventuras, já que eu sou uma mulher de vida fácil, trazendo para a nossa linguagem. E aí Jesus falou: você não há de acreditar que alguém no mundo estivesse condenado a um pecado eterno, porque se fosse assim, aonde estaria o amor do meu Pai? E Jesus estava falando isso para os discípulos, porque a cultura judaica não permitia que uma mulher de vida fácil fizesse parte de um grupo religioso. Mas nós trabalhamos com qual argumento, meus amigos, nós espíritas? Não existe penas eternas, não existe o pecado eterno. A todos, inclusive a Satanás, é permitido a possibilidade dele se regenerar, dele se redimir, para que ele possa um dia ser um espírito de luz. E é isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ela foi uma mulher dos prazeres mundanos, mas aonde estaria o amor do meu Pai?
se nós crêssemos no pecado eterno. Não é assim? Então, às vezes, e aí eu vou trazer a história lá da origem, nós precisamos aprender. A gente julga todo dia, mas falamos da última fala aqui, da última vez, mas é julgar sem humilhar, sem escarnecer, sem ofender, sem se achar o dono da bola. Porque todos nós somos seres imperfeitos e estamos aqui numa escola de aprendizagem ou de aprendizado. Somos alunos, alguns um pouquinho mais avançados, outros ainda lá no início do curso, mas somos estudantes. Deus, há 10 ou 20 bilhões de anos atrás, criou o universo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Por isso que é importante o Espiritismo. Porque, para que eu possa aceitar, eu preciso compreender. Se eu não compreendo, eu não aceito. Por isso que o dogma, a fé cega, aquilo que é imposto, muitas vezes a gente não aceita. Porque eu quero uma explicação, eu mereço uma explicação. E aí vem nós, o Espiritismo, para nos trazer essa explicação. Por isso que o Espiritismo vem, com a graça divina, dentro dessa obra de que somos o Consolador, o Espírito Consolador, para elucidar o que as Escrituras nos trazem, vai acalentando mais, confortando mais os nossos corações. Então Deus, há 10 ou 20 bilhões de anos atrás, criou o universo. E quem é que disse isso? A ciência. Porque o Espiritismo é ciência. E a ciência vem elucidando coisas que lá atrás eram inexplicáveis, ou eram entendidas de maneira equivocada. E qual foi a ciência que trouxe essa explicação? Através de uma teoria de tempo de meia-vida, a química. Aí ela foi lá, buscou o isótopo radioativo do carbono 14 e prova que o universo tem de 10 a 20 bilhões. Não o carbono 12, o 14. Está vendo como é que as coisas vão sendo esclarecidas? Tudo no devido tempo, na medida em que nós vamos evoluindo e a nossa capacidade cognitiva vai conseguindo entender, embora, como eu disse lá atrás, tem muita coisa que nós ainda não compreendemos. Mas vai chegar lá, nós vamos chegar. E aí, meus amigos, o que aconteceu? Ele criou o universo. E o planeta Terra? Aí vem o Espírito de quem? Jesus Cristo. Criado por quem? Pelo mesmo Pai. O nosso Pai. O nosso Deus. Então Jesus tem 5 bilhões de anos, o Espírito dele. E há 3 bilhões e meio, eu estou fazendo um corte histórico, ele vem nesse planeta que tem esse tempo. Quanto tempo tem a Terra? 4,5 a 5 bilhões de anos, não é isso? Então Jesus foi criado junto com o nosso planeta. Por isso que ele nos governa. E aí Jesus, há 3,5 bilhões de anos atrás, vem aqui, desmembra a Terra de quem? Da nebulosa solar e dá vida aos primeiros compostos orgânicos através de quê? Do fluido cósmico universal. Olha que beleza que é isso. Quem são esses primeiros organismos? Algas azuis, bactérias. Estamos lá atrás. Universo, 10 e 20 bilhões. Jesus, 4,5, 5 bilhões. 3,5 bilhões. Desmembrou do Sol, da nebulosa solar. Cria os primeiros compostos orgânicos. Vamos seguir no raciocínio. Jesus vai lá na constelação de Auriga, na constelação de Cocheiro, e pega uma estrela chamada Capela e tira 7 milhões de espíritos e os trazem para cá. Quantos espíritos tinham na Terra? 3 milhões e meio, quando os degredados de Capela aqui chegaram. Mas você está inventando isso, não. Isso está na Gênese, de 1858, que é um dos livros do Pentateuco, e está no livro A Caminho da Luz, que foi escrito em 1938.
E aí, esses 7 milhões de Capela vêm, que eram aqueles degradados espíritos evoluídos, mas que para o planeta lá cometeram faltas e vieram para nós. Mas eram evoluídos. Tanto é que nos ajudaram aqui na construção desse planeta. Tinha 3 milhões e meio aqui. Qual que é a distância de lá aqui? 42 anos-luz. Inclusive, essa medida o Einstein usou para mostrar a grandeza de Deus no universo. Albert Einstein. Ele acreditava também em Deus. Porque é um espírito que veio aqui por ordem do mesmo Deus. E aqui reencarnou por determinação de Jesus. Meus amigos, se você tem que um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros, 9 vezes 42, 378 trilhões de quilômetros a distância entre Capela e a Terra. Continuando o raciocínio. Jesus, isso foi mais ou menos há 11 mil anos antes dele, da vinda dele para cá, dele reencarnar aqui. Seguindo, Jesus traz espíritos nobilíssimos para reencarnar aqui, além dos 7 milhões de Capela. Quem? Buda no Nepal, Sócrates e Platão na Grécia, Krishna na Índia. Percebe isso? Para quê? Para que toda essa legião de espíritos pudessem fazer com que a Terra pudesse evoluir, avançar. E aí ele vai na constelação de Sírius e pega Sofia, há 20 anos antes da vinda dele. Para quê? Para que essa Sofia pudesse reencarnar como Maria Santíssima, sua mãe. É assim que funciona, meus amigos, a espiritualidade. E depois, quando ele veio reencarnar aqui, ele trouxe 100 espíritos para estarem aqui com ele. 100 espíritos, dos quais 12 foram seus discípulos. E aí ele pegou o decálogo, os 10 mandamentos, e transformou em 6 leis áureas. Quais foram as leis? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a você mesmo, você tem que se amar. Não fazer aos outros, aliás, contrário, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. 4. 5. Não julguem para não serem julgados. E a última, qual que é a última lei do decálogo, dessas 6 leis áureas? A lei do amor. Exercite a lei do amor. E aí inclui paciência, caridade, benevolência, resignação, humildade, etc, etc. Percebe, gente? Como é que as coisas vão acontecendo? Então, é a ciência interagindo com a religião, com a doutrina e a filosofia, para que a gente possa entender, compreender certas coisas. Por quê? A geologia, que cuidou dos relevos, das montanhas, da formação de tudo isso, a astronomia, por exemplo, a lei da gravidade, etc., ela veio contribuir para provar que é impossível criar um mundo em 6 dias. Criar um planeta com toda essa dimensão territorial, oceânica, etc., em 6 dias. Então, vocês estão vendo o tempo que demorou dos 10, 20 bilhões de anos até chegar aqui? 5, 3,5 bilhões, 11 mil anos, 20 anos. Então, são coisas que aos poucos nós vamos compreendendo. Mas, para e passo. Como eu disse, Deus, por que Deus não vem aqui na Terra e acaba com os tiranos de uma vez? Para que nós temos que passar por tudo isso? Porque Deus, Ele não destrói, Deus transforma. É igual um pai com um filho, né? Tudo no seu devido tempo. Você vai ensinar uma criança com 7 anos uma linguagem. O seu jovem filho com 20 é outra linguagem. Não é assim? Então, é uma transformação. Porque foi assim que ele fez com que o próprio filho servisse de exemplo para que essa transformação acontecesse. Então, é verdade que Jesus disse, mestre, meu pai, afasta de mim esse cálice, ou seja,
tira de mim esse sofrimento, Pai, essa dor. Não tem outro jeito. Eu tenho que ir para o martírio, meu Pai. E aí Deus fala para ele: é assim que tem que ser, meu filho. É assim que tem que ser. É essa transformação. É esse exemplo. É esse ensinamento que você vai deixar aí como um legado. E nós estamos vendo que a coisa realmente colou. Porque nós estamos falando de Jesus há mais de 2000 anos. Um sujeito que não escreveu nada, tem nada escrito, não é? Apenas a palavra, simples, nasceu simples, viveu simples, morreu simples. E nós estamos falando dele e vamos continuar falando. Porque na medida que formos evoluindo é que nós vamos começar a entender certas coisas que hoje até mesmo a ciência ainda não consegue explicar. Se você for lá no livro Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, vocês vão ver a explicação que ele dá em 1940 sobre a célula. Como que a célula funciona, qual que é a forma dela, como que ela se transforma. E ele fala lá em 1940 que a ciência ainda não tem uma explicação lógica. Ele diz lá em 1940 o quê? Que é o perispírito que determina isso. Então, quando nós estamos no planejamento reencarnatório, nos formatando, escolhendo o corpo físico para aqui reencarnar, o perispírito é que vai determinar a forma, a função e a maneira com que essa célula vai atuar. Que célula? Epitelial, célula do coração, célula nervosa, etc, etc, etc. Entenderam, meus amigos? Então, assim, as coisas vão acontecendo aos poucos. Mas eu quero, já encerrando, já estou no meu tempo, agradecer essa oportunidade, dizer que só o amor é capaz de construir e só através dele é que nós vamos conseguir melhorarmos individualmente, melhorarmos coletivamente e ajudarmos a nossa doutrina a prosperar. Só através da lei do amor. Só através dela é que nós vamos conseguir vencer. E quando, lá mesmo na casa de Simão Pedro, ele falou: mestre, por que o senhor transformou a água em vinho nas bodas de Caná? Isso não é uma decisão mundana? Por que o senhor fez isso? O vinho não leva à embriaguez e à gula? Isso não é ruim? Para você ver como é que é o nosso nível de pensamento. Jesus está acima. E Jesus disse: conheceis a alegria de ajudar um amigo? Ou de compartilhar da felicidade de um amigo? E aí ele fala: nunca contamine a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Não azeda do leite, não. É uma festa, é uma comemoração, não é? É um enlace matrimonial, está todo mundo feliz. Divida essa felicidade, compartilhe dessa alegria. Não é? E ele falou: mas e se um amigo não aceitar, se o amigo não for ingrato comigo? O amor verdadeiro e sincero não espera recompensas. O amor verdadeiro e sincero não espera recompensas. O amor, o templo de Deus, o reino, está no coração dos homens. Então, só de eu ficar ali 10 minutos, 15 minutos, me confraternizando, me jubilando, congratulando e felicitando com aquele amigo, fazendo-o feliz, para mim já valeu a pena. Então, meus amigos, vamos aproveitar para nos alegrarmos, né, em Cristo e fazer com que o amor dele prospere no coração e na mente de cada um de nós. Tá bom, meus amigos? Eu vou fazer a prece de encerramento e desejando às mamães aí no domingo, né, muita luz, muita paz. Filhos, amem suas mães, amem. Mães, amem seus filhos. Tem que ser recíproco.
porque bens materiais vão ficar aqui, mas esse amor vai ficar marcado no nosso perispírito e nós vamos levar para onde quer que a gente vá. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade, por esse momento, pedir para cada pessoa que nesse momento sofre de alguma forma, alguma privação material, alguma carência moral, que a espiritualidade possam, pelo amor de Jesus e de Maria Santíssima, fortalecer essas pessoas, fazer com que elas consigam encontrar a luz, se encontrarem, e que nós sejamos instrumentos de Jesus para ajudar todas essas pessoas, material ou moralmente falando. Que Jesus, então, abençoe os lares de todos vocês e que vocês possam, ao retornar, fazê-lo na mesma paz com que vocês aqui chegaram. E Jesus seja a nossa luz e seja tudo em nossas vidas. Confiem e creiam nele. Só através dele nós vamos conseguir romper e evoluir para chegarmos no nosso destino final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livre-nos da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos.